Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Vem aqui para a cena comigo que agora eu vou te explicar esses detalhes da história. E o Lucas Moura vai ter ainda mais propriedade para explicar todos os outros detalhes. A modelo lagoana Gleice Graciela Firmiano, de 30 anos, ela morou em Sergipe. De acordo com a família, foi morta nos Estados Unidos em janeiro. Até hoje, o corpo não foi trazido para o Brasil. Lucas Moura já está posicionado agora, ao vivo com a gente. Lucas, a pergunta principal dessa história é: o que aconteceu com essa moça, né? E qual a dificuldade de finalmente trazer esse corpo e pelo menos dar um velório digno para essa família? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, para contar toda essa história para a gente e nos ajudar a explicar tudo isso, nós estamos aqui com a Cleane, que é irmã da Gleice, conversa conosco a partir de agora e, obviamente, com o que ela vai nos dizer, a gente vai conseguir montar de alguma forma esse quebra-cabeça e chegar ao que se tem de mais próximo de uma resposta para tudo isso que aconteceu. Cleane, primeiro, obrigado por nos atender. Eu sei que é um momento extremamente complicado, mas você está aqui conversando com a gente, até porque você tem uma situação que precisa ser resolvida, que é trazer o corpo da sua irmã para cá, para que ela seja, para que o corpo seja velado, né? Mas comecemos pelo início de tudo isso. Esse é um fato que teria acontecido no dia 30 de janeiro, é isso? Foi no dia 30 de janeiro que ela teria sido morta. Como foi que chegou a você a informação? Dia 9 de fevereiro, o consulado entrou em contato com a gente aqui no Brasil, que queria o nosso contato para passar para a polícia de Los Angeles, que tinha a informação que minha irmã tinha sido assassinada. Passei meu contato e esperei eles me ligarem. Por volta das 7 da noite do dia 9 de fevereiro, eles entraram em contato com a gente e falou que ela tinha sido assassinada. Entendi. Então, vamos lá. O crime aconteceu no dia 30, teria sido isso, 30, portanto, do mês de janeiro. No dia 9 de fevereiro, ou seja, 10 dias depois, foi que entraram em contato contigo. Isso. Dia 9. E aí disseram que sua irmã estava morta. Foi. Então, nós temos aí, do dia em que ela foi morta até agora, 1 mês e meio. Do dia que vocês foram avisados, pouco mais de 1 mês, né? E o que é que disseram? Explicaram como sua irmã foi morta? Explicaram. Eles falaram que ela teve uma briga com o namorado. Depois dessa briga, o namorado acionou a polícia e ela tinha saído de casa com o carro, o cachorro, pegou uma das armas do namorado, porque ele era um ex-militar, e foi com a trilha, onde ela sempre gostava de ir. Quando a polícia chegou na residência, ele falou que ela tinha saído armada. Ele acionou a polícia, então? Ele acionou a polícia. E Ele disse por que acionou a polícia? Porque ela tinha saído armada. Tinha medo de alguma coisa acontecer. Seria isso? Segundo ele, foi. Medo dela fazer uma besteira. Certo. Ok. E aí ele acionou a polícia. A polícia chegou e o que aconteceu? A polícia foi até o local que ele falou que ela poderia estar, que era da trilha. De fato, ela estava lá, né? Isso foi em Los Angeles, né? Isso, em Los Angeles. Aí ele foi, chegou na trilha que ele indicou, encontrou o carro dela parado. Estava ligado, mas ela não estava no carro. Andaram mais adiante um pouco e encontraram ela sentada do lado do pé de árvore, o cachorro e a arma do lado. Ele falou que usou força letal. Ao falar com ela, ela não entendeu quem fosse. Pelo horário era 1h30 da manhã. Ela botou a mão na arma, ele falou que achou que ela fosse atirar neles, eles atirou primeiro. Entendi. No momento em que eles chegam ali, fazem a abordagem, ela, por algum susto, provavelmente, enfim, por não saber quem estava se aproximando, ela coloca a mão na arma. No que ela coloca a mão na arma, ela recebeu os tiros da polícia. Isso, foi a primeira notícia que a gente recebeu de lá, foi essa. Existe uma nova informação ou, por enquanto, nada mais que isso? Então, tem uma outra informação que foi numa entrevista que teve com a Record News lá em São Paulo, que minha irmã deu, que a repórter conseguiu falar com o Daniel, o atual namorado dela, e onde fala que ela atirou contra os policiais e eles atirou de volta com arma de choque. E ela teria morrido por conta da arma de choque?
Sim, isso que a gente não entende, porque como que ela atirou neles com arma de fogo e eles só atiraram com arma de choque. E como a arma de choque mataria, né? Justo isso que a gente não entende. Perfeito. Ela estava morando lá há quanto tempo? Em 2016. Desde 2016, basicamente 2016, a gente tem aí um intervalo de 7 anos, né? Algo em torno disso, portanto. E ela estava com o Daniel há quanto tempo? 2021. Desde 2021, então faz uns 2 anos mais ou menos que eles estavam juntos. Eles moravam juntos. Moravam. Vocês conseguiram contato com o Daniel? Conseguiram falar com ele? Consegui contato com o Daniel do dia 9, uns 5 dias depois. Dia 14 e dia 15. E como é que foi esse contato, né? Porque ele reside lá nos Estados Unidos, ele é natural dos Estados Unidos, né? A gente está até, viu, para deixar claro a quem está nos acompanhando, aportuguesando a pronúncia do nome dele, né? Se escreve Daniel, mas eu acho que a pronúncia mais próxima lá nos Estados Unidos seria Daniel. Só que a gente traz para o português que se escreve assim, né? Para ficar mais fácil até para o pessoal de casa entender. E aí o Daniel, então, você conseguiu falar com ele? Como é que foi essa comunicação? Primeiro, muito difícil, né? Porque foi via Google Tradutor. Foi, pelo tradutor. Não, primeiro quando a gente ficou sabendo da notícia, ficou todo mundo muito abalado, não sabia como fazer, nem como se comunicar com ninguém. Eu fui no Instagram dela e procurei nas fotos dela, onde pessoas mais curtiam ou comentavam. Encontrei um amigo dela que mora no Texas, mandei mensagem para ele, falei do acontecido, ele não sabia. No terceiro dia, ele foi para a Califórnia procurar informações. Eu passei o endereço de minha irmã lá na Califórnia para ele, ele localizou Daniel e conseguiu o contato. E aí foi aí que vocês conseguiram falar com o Daniel. Isso. Vocês não conheciam ele, né? Eu nunca tinha visto ele. Só minha outra irmã que mora em São Paulo que já tinha visto ele por chamada de vídeo, mas eu não. Entendi. E aí vocês conseguiram falar com esse amigo dela lá, com o Daniel também. E o que é que esse amigo disse? O amigo dele ou o amigo de minha irmã? Amigo de sua irmã. Então, ele falou comigo, conversou com o Daniel, ele contou o que aconteceu. Tudo que Daniel contou foi a mesma coisa que a polícia me falou. Agora, a única coisa que a gente não consegue entender é porque Daniel não se pronunciou antes, esperou a gente só ficar sabendo através da embaixada, já que ele tinha conhecimento da família dela aqui no Brasil, ele tinha conhecimento da minha irmã que mora em São Paulo, que ele falava com ela, e a gente até agora não entende o porquê disso tudo. Eles moravam juntos, estavam convivendo, só que ele não fez questão nenhuma de informar nada. Não fez nenhuma questão de procurar, de nada. Vocês ficaram sabendo pela embaixada? Pela embaixada. Entendi. E aí vocês entraram em contato com o Daniel também. O que foi que o Daniel disse a vocês? A primeira coisa que ele me falou foi assim, que estava muito triste, não queria que isso tivesse acontecido. E que tinha tido uma briga muito feia com ela, nunca tinha brigado com ela daquele jeito, e ela saiu de casa muito desesperada, com raiva, e saiu armada, e ele teve medo dela fazer uma besteira e acabou chamando a polícia. Eu perguntei a ele, então, ela foi morta por causa de você, porque você chamou a polícia. Ele disse, mas ela saiu, eu tive medo. Eu disse, não, mas você poderia esperar que ela voltava para casa. Aí ele disse, mas eu chamei. Eu disse, sim, mas e depois? Ele disse assim, a polícia veio até minha casa, me perguntaram, eu expliquei onde ela poderia ter ido. 15 minutos depois a polícia voltou, disse que ela estava morta, eu só acreditei porque elas trouxeram o cachorro de volta, que estava com ela no momento. Aí eu perguntei se ele foi olhar o corpo dela, porque onde ela morreu, onde ela foi morta, na verdade, para onde ela morava era 1 quilômetro só, era muito próximo. E ele disse que não teve coragem de ver o corpo dela morto. Não teve coragem, porque se ele tivesse ido olhar ou tivesse visto, já era uma pessoa que estava passando uma segurança para a gente, mas ele disse que não teve coragem. Eu perguntei a ele porque ele disse que não ia ter coragem de ver ela morta, preferia lembrar dela viva. Eu até questionei, porque ele é um ex-militar, civil à guerra, e dizer que não teve coragem de ver uma pessoa morta. E é muitas coisas que não batem. Ele conta uma história hoje, amanhã já conta outra. E assim, eu perguntei a ele, sim, me diga uma coisa, o telefone dela está com você? Porque através do telefone a gente vai descobrir muita coisa. Ele disse, não está comigo. Eu nem sei onde está. Minha irmã falou com ele, a de São Paulo, aí falou a mesma coisa. Ele disse, não, eu liguei para ela, na hora pedi para ela voltar para casa, ela não voltou. Então, é uma história que não bate. Uma hora ele fala que ela não estava, outra hora disse que ligou. Aí está muito complicado.
Realmente é complicado. A língua também atrapalha nessa dificuldade de língua, porque eles comunicam em inglês, vocês têm que usar o tradutor, então realmente fica uma situação complicada, porque isso pode até produzir ruídos, né? Coisas que fiquem ali sem muita clareza. É realmente uma situação complicada. O fato é que o corpo dela está lá há 1 mês e meio e vocês não conseguem, ninguém foi lá para poder ver o corpo, ninguém nem sabe onde é que está o corpo. Não, eles ligou para mim, o departamento de lá de São Bernardino, e me deu o número do caso, o local onde o corpo dela está, só que eu pedi para fazer uma chamada de vídeo, para a gente poder reconhecer o corpo dela. Eles falaram que não podia fazer. Pedi foto também, ele disse que não podia mandar. Aí a gente fica assim, não sabe o que fazer. Aí eles falaram que tinha que entrar em contato com o governo brasileiro, o Itamaraty. Eu entrei em contato, mandei mensagens, mandei e-mail. Eles me responderam falando que eu tinha que entrar em contato com o consulado de Los Angeles. Eu entrei em contato, eles também falaram que não seria com eles, a única coisa que eles poderiam fazer era enviar um link de funerária, de lá para fazer o translado. Liguei para Recife, eles me falaram que eu tinha que entrar em contato com o Consulado Geral do Brasil, que ficava na cidade de São Francisco. Entrei em contato, eles me pediram o nome dela, a data de nascimento, a data que ela morreu, o nome da cidade, eu enviei tudo. Depois que eu enviei todos esses dados, eles me enviaram outro e-mail de volta dizendo que não era com eles. Aí, então fica difícil, a gente não sabe para quem a gente recorrer, a gente não sabe a quem a gente pede ajuda, entendeu? E por exemplo, se fosse para poder custear o translado dela para o Brasil, isso seria possível? Sim, o consulado de Los Angeles falou que seria possível, sim, sem custo para a família, através do governo do Brasil. Mas o governo teria que se posicionar para isso? Isso, o governo teria que se posicionar para isso, entrar em ação, o governo de Alagoas, o governo de Sergipe, entrar em contato com o governo do Brasil para poder eles fazerem isso. Se fosse para sair do bolso da própria família, custaria quanto em média? Em média, eu fiz 3 pesquisas, uma cobrou 80 mil, outra cobrou 75 e a Piaf aqui em Aracaju cobrou 72 mil. Mas eles fazem esse tipo de serviço, né? Mas como é que funciona? Ele teria que ir alguém da família até lá ou não? Eles têm como resolver esse trâmite à distância? Não é necessário uma pessoa da família, porque eles me mandaram um formulário no qual a gente assina e dá autorização para eles mexerem no corpo dela. Entendi. Então teria como resolver essa situação, só que é financeiramente inviável para vocês, né? E a solução então seria uma via pública, né? Isso. Que o poder público se mobilizasse para isso. É justo, porque ela é brasileira, nordestina. Eu vou pedir até aqui fazer um apelo, porque nosso presidente de hoje, teve 90% dos votos dele foi do Nordeste, entendeu? Então, eu queria que esse vídeo chegasse até ele, essa gravação, para que ele pudesse olhar pela gente, porque a maioria foi do Nordeste, onde ele foi eleito. Então, agora está a hora dele chegar e ajudar quem realmente precisa dele, entendeu? E o que vocês querem é velar o corpo da irmã de vocês para seguir em paz, né? Então, minha mãe, meu pai, minha mãe está que não consegue comer, minha mãe eu acho que já emagreceu uns 10 quilos ou mais, não come, não dorme, meu pai a mesma coisa, meus irmãos, todo mundo está no mesmo caminho, entendeu? Vocês são uma família de 11 irmãos, né? 11 irmãos. E ela é natural de Penedo, em Alagoas, mas morou muito tempo aqui em Aracaju. Ela nasceu em Penedo, mas a gente é de Alagoas, Porto Real do Colégio. Ela morou aqui em Aracaju uns 2 anos comigo e com a minha outra irmã. E daqui ela foi para o Rio. Do Rio ela foi para os Estados Unidos, foi para o México, entendeu? Ela viajou um bocado. Viajou o mundo, né? Conheceu vários países. Enfim, é esse o apelo que vocês fazem, né? Seria muito importante conseguir dar esse último adeus à irmã de vocês. Sim, porque assim, a dor da perda, todos nós vamos passar. Mas a dor de você perder e você não poder ver, não poder velar, não poder saber que você enterrou aquela pessoa ali, e também a dor que está vindo muito parcelada, vai vindo aos poucos. Cada dia uma coisa, outro dia chega outra, e assim a dor aos poucos a gente está passando. Perfeito. Eu agradeço o seu depoimento. Mariana, eu volto com você. É o apelo feito por uma família, naturalmente uma família que está desesperada, né? Que quer que essa situação se resolva, e é realmente uma situação extremamente complicada, viu, Mariana?
Muito obrigada pelas informações, viu, Lucas? Ó, pode falar, viu, Gabriel? Pode falar que eu estou te ouvindo tranquilamente. Gente, veja só. Agora o Marcos Couto vai entrar ao vivo com um especialista em direito internacional. E aí a gente quer entender deste especialista se de repente a gente pode fazer até essa ponte com essa mulher para ele tentar ajudá-la de alguma forma. Como vocês viram, os trâmites burocráticos ela tentou, né? Procurou em Recife, mandou e-mail, fez tudo certinho, como estavam orientando ela, mas ela não está conseguindo ter resposta para conseguir finalmente trazer o corpo da irmã que foi morta em janeiro e até hoje o corpo não saiu dos Estados Unidos para vir para cá. A família de Alagoas morava aqui em Aracaju, ela também morou aqui em Aracaju. A família neste momento mora aqui na nossa capital, mas eles não conseguem trazer esse corpo. Enquanto o Marcos Couto está se posicionando para trazer... A gente volta a falar do caso da jovem que foi assassinada em janeiro nos Estados Unidos e que a família luta para trazer o corpo aqui para Sergipe. Ao vivo está o repórter Marcos Couto comigo. Marcos, a gente tem muitas dúvidas em relação a esse traslado do corpo. Mas antes de qualquer coisa, me ocorreu aqui te fazer essa pergunta, né? Se de repente esse especialista que está com você aí, você vai nos apresentar ele, se ele de repente podia até orientar ela diretamente, né? De alguma forma, a gente fazer esse contato, a gente sempre mostra aqui, a gente ajudando muito as pessoas, porque essa mulher está cheia de dúvida, viu, Marcos? Ela entrou ao vivo agora com o Lucas Moura. O relato dela é desesperado, são pais que estão sem comer, estão sem dormir, querendo dar esse último adeus para a família, não conseguem, viu, Marcos? Ela relatou aqui, só para repassar para você, que foi informação de agora há pouco, ela relatou que mandou e-mail para todos os órgãos que repassaram para ela, mas já tem tempo, 1 mês e meio, Marcos, e nada aconteceu. Será que esse especialista que está com você não consegue ajudar ela mais diretamente? Boa noite. Boa noite, Mariana. É realmente um dilema e um sofrimento para a família. Referente ao consulado, fez um contato com os Estados Unidos e não há uma previsão ainda concreta de resolver essa problemática. E sobre o especialista, nós estamos com um advogado e professor em Direito Internacional que vai conversar conosco. É doutor Alan Ferreira, que está aqui ao meu lado e vai nos tirar algumas dúvidas. E vou perguntar a ele se ele pode contribuir com essa família, ajudando, orientando, ou de qualquer forma que possa diminuir esse sofrimento, essa angústia sofrida por esta família. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Alerta, mas nesse primeiro momento, boa noite para o senhor. Essa problemática toda, o que é que o senhor pode nos adiantar nesse primeiro momento? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos assistem. Os nossos sentimentos à família enlutada. De fato, Marcos, nós na atuação do direito internacional, inclusive, ratificamos em via de regra as orientações do consulado brasileiro. Com esse encurtamento das fronteiras, tem sido cada vez mais comum que ocorram casos como esse. Então, de familiares que perdem outros familiares fora do país ou que são presos. Daí que a gente sempre recomenda o cuidado e a observância das regras de cada país, justamente para evitar esse tipo de problema, porque eventualmente existem regras e trâmites e custos altíssimos, seja na repatriação funerária, como é o caso, seja no caso de pessoas brasileiras que são presas em outros países. No caso específico, Marcos, o que há é uma atuação do consulado brasileiro através de uma divisão chamada Divisão de Assistência Consular e um núcleo do Itamaraty chamado de Núcleo de Assistência aos Brasileiros. Então, o DAC e o NAB são duas divisões no Itamaraty que cuidam desses casos. É fato, e nós vimos agora há pouco que a Cleane falava sobre isso, que o Estado brasileiro não costuma custear, ou seja, pagar a repatriação funerária. Porque essa repatriação funerária é, inclusive, normalmente caro. Há registro de que isso custa entre 50 e 70 mil reais. Então, nem todo mundo tem essa disposição para poder pagar. De todo modo, é importante que se diga que esse é um caso absolutamente excepcional. E existem registros, não é, de custeio desse traslado ou dessa repatriação funerária em casos de violência, que nos parece ser exatamente o caso. É preciso, portanto, que seja acionado diretamente o DAC ou a DAC, que é a Divisão de Assuntos Consulares,
e o Núcleo de Assistência Brasileiros para que eles intervenham diretamente nesse caso e possam oferecer uma resposta à família. Há uma possibilidade, Marcos, também de o Estado brasileiro não conseguir pagar cá com esses custos de repatriação, não é porque não tenha dinheiro, mas é porque não tem previsão orçamentária para isso, mas conseguir intermediar uma eventual cremação, um eventual sepultamento no país estrangeiro, dando de tudo informação à família do local do sepultamento, do local da cremação, caso os familiares desejem posteriormente trazer o corpo ou as cinzas para o país. Um outro detalhe que é muito importante de se ressaltar é que nesses casos específicos, a polícia norte-americana, por força do que diz a Convenção de Viena, é obrigada a prestar todas as informações a respeito das circunstâncias da morte. E quem intermedia todo esse diálogo é justamente o Itamaraty através do DAC e do Núcleo de Assistência Brasileira. É de dizer, a gente observa agora que a família não tem sequer conhecimento das circunstâncias efetivas da morte. Sabe-se de um relato de um policial, sabe-se de ouvir dizer que o namorado disse isso ou disse aquilo. A família tem o direito. E São versões, né? São versões. É importante dizer que a família tem o direito, não é uma bondade, é o direito de saber todas as circunstâncias da morte dessa jovem, porque essas informações são absolutamente importantes, inclusive para eventuais próximas medidas a serem tomadas, seja sob o ponto de vista criminal, seja sob o ponto de vista reparatório. O senhor falou, doutor Alain Ferreira, especialista em assuntos internacionais. Eu pergunto ao senhor, referente às circunstâncias da morte, num primeiro momento, foi dito que ela estava com a arma do lado e, de repente, a polícia se aproxima, a polícia norte-americana, e possivelmente temia que ela pudesse pegar a arma e atirar contra os policiais. E houve os disparos de arma de fogo e ela foi vitimada. Então, não há concreto ainda um laudo pericial de como foi essa ação policial e que veio a ter a morte dessa jovem. Aí eu pergunto, nesse caso, a polícia norte-americana poderia custear os custos, ou seja, arcar com os custos desse translado? Marcos, nesse primeiro momento é importante destacar que nós não sabemos precisamente quais são as circunstâncias dessa morte. Pode ter sido uma reação, uma reação inclusive amparada pela lei da polícia norte-americana, pode, assim como acontece no Brasil, mas nós não temos clareza das circunstâncias dessa morte no momento. O que nós podemos garantir é que o Estado brasileiro deve buscar essas informações e tem o dever de trazer essas informações para os familiares. Se houve uma interferência da polícia norte-americana de maneira equivocada, isso precisa ser apurado e eu também posso garantir a vocês que a justiça norte-americana é muito rígida sob o ponto de vista das indenizações e das punições criminais. Por isso que é tão importante a intervenção do governo brasileiro com o Itamaraty, que é um órgão muito sério, e caso se apure uma condução inadequada por um policial, vocês não tenham dúvida que há uma possibilidade muito grande de uma eventual indenização para a família, de uma responsabilização criminal com afastamento desse policial, porque essa é uma regra no âmbito dos Estados Unidos. Então, o que eu havia perguntado ao senhor inicialmente, doutor Alain, sobre a questão de dar uma atenção à família, existe essa possibilidade do senhor, o escritório que o senhor pertence? Eu estou à disposição, né, da familiar. Esclareço que, nesse caso, a nossa atuação seria no sentido de oferecer uma orientação, porque é também uma atividade típica do advogado. O advogado ele não atua apenas, né, por remuneração, ele pode ter, inclusive, atuação pro bono, portanto, gratuita, e é uma questão de orientação, me parece adequado, e, naturalmente, eu vou deixar à disposição o meu contato para essa familiar, para que eu possa, no que for possível, ajudá-la a estabelecer esse contato com o DAC, com o Itamaraty, para que essa situação seja resolvida e nós esperamos que essa família tenha o coração confortado o mais breve possível. Um braço amigo, poderíamos considerar que o poder legislativo, a bancada federal de Sergipe, poderia contribuir nesse ponto? Sem sombra de dúvidas, Marcos. Hoje nós temos, inclusive, uma bancada muito forte, muito atuante, e sem sombra de dúvidas, não é que uma representação da nossa bancada, das nossas autoridades no Itamaraty, no próprio DAC, abreviariam esse contato que hoje é feito exclusivamente por e-mail. Então, sim, e certamente será muito bem-vinda para a família essa ajuda dos nossos parlamentares e eventuais representantes em Brasília. Em linhas gerais, o que é que o senhor pode nos trazer agora de mais informações ou orientação para o nosso público, os telespectadores que acompanham e está atentamente sobre as palavras que o senhor está proferindo agora sobre este caso? Eu aproveito a oportunidade para reiterar a Marcos e a todos que nos assistem
as orientações que são inclusive prestadas usualmente pelo próprio Itamaraty, no sentido de se tomar alguns cuidados quando se viaja para um país estrangeiro, com o crescimento desse número de pessoas se destacando se deslocando de um lugar para o outro, tem sido cada vez mais comum episódios dessa natureza. Então, o que a gente orienta como advogado de direito internacional é que, para evitar esse tipo de circunstância, então sempre observar, porque as regras elas são cumpridas de maneira diferente em determinados países, e essas regras elas podem resultar em prisões, com processos e um direito que é completamente diferente do nosso. Então, a gente orienta sempre as pessoas que tomem esses cuidados, que evitem se expor a determinados perigos, né, em países estrangeiros, e que mantenham sempre esse alerta, justamente para evitar situações dessa natureza. Em ocorrendo que é algo que a gente não deseja em hipótese nenhuma, é preciso sempre ter em mente que o Estado brasileiro deve ajudar, através do Itamaraty, para esclarecer as circunstâncias e oferecer esse suporte nesse momento tão difícil. Eu conversei com um advogado, professor em Direito Internacional, Dr. Alan Ferreira, trazendo informações sobre esse caso que aconteceu com a modelo. É com você, Mariana. Agradeço, Marcos, pelas informações. O meu diretor, Gabriel Jesus, já está te repassando o contato desta vítima, já que o advogado disse aí plenamente que pode atendê-lo. Eu agradeço imensamente, viu, doutor, pelos esclarecimentos e pela sua disponibilidade em ajudar essa família. Realmente é um gesto nobre. Obrigada, viu, Marcos, pelas informações. Olha,